A cegueira espiritual, Senhor, caia por terra e muitos ali venham ao conhecimento da verdade, venham entregar suas vidas a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Cuida da tua filha, Senhor. Envia os recursos daquele lugar, envia, Senhor, os recursos financeiros, envia os recursos humanos também de que ela precisa para dar continuidade a esse trabalho. Ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Amém. Lembrem-se de orar por ela, irmãos, que Deus tenha misericórdia daquele povo, não é? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Hoje, irmãos, nós vamos compartilhar com vocês algumas coisas que foram escritas por Paulo nesse livro da Bíblia. Efésios é uma das epístolas que Paulo escreveu. E essa epístola ela é considerada os Alpes do Novo Testamento. Alguns teólogos a chamam assim. Alguns dizem que é o ápice da maturidade e do conhecimento de Paulo. Ele escreveu Efésios na época em que ele estava preso em Roma, juntamente com outras 3 epístolas, Filemão, Colossenses e Filipenses. Então, nessas quatro cartas, 4 epístolas que Paulo escreveu, são conhecidas como epístolas da prisão, em que Paulo ali, enquanto estava preso, pôde escrevê-las. Mas eu queria então compartilhar com vocês e verificar o que esse livro escrito por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tem a comunicar aos nossos corações nessa noite. Eu não sei se eu posso chamar isso que eu vou compartilhar com vocês de pregação. Talvez seja mais um estudo do livro de Efésios do que propriamente uma pregação. Mas eu creio que quando lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração. E quando ela fala ao nosso coração, é a pregação da palavra. Então vamos entender e vamos tentar extrair aqui de Efésios, com a ajuda de Deus, alguns ensinamentos importantes. Mas antes eu queria fazer uma introdução sobre Efésios. Paulo escreveu Efésios numa fase muito difícil da sua vida, uma fase em que ele estava preso, numa situação extremamente desconfortável. E nós aprendemos algumas coisas com a vida de Paulo. A impressão que nós temos é que quanto mais ele era exprimido, quanto mais ele era apertado nas mãos de Deus, e eu não digo isso nas mãos do diabo ou nas mãos do mundo, das circunstâncias, literalmente nas mãos de Deus. Quando ele foi chamado por Deus, Deus mesmo já o advertiu que ele deveria padecer muito nas mãos do Senhor, né? E Deus até chegou ao ponto de colocar em Paulo um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse em função da magnitude ou da grandeza das revelações que Deus dava a esse homem. E não consta na Bíblia que ele conseguiu se libertar desse espinho da carne, não consta que ele conseguiu ser curado desse espinho da carne, ainda que ele tenha orado a Deus por 3 vezes. E a resposta de Deus foi muito simples, objetiva e curta: a minha graça te basta. A vida de Paulo ela é surpreendente porque quanto mais ele é exprimido, mais virtude saía da pena desse homem, da boca desse homem, do testemunho da vida dele. Será que isso acontece conosco também, irmão? Será que nós atingimos um nível de maturidade cristã e de caminhada que à medida em que nós somos exprimidos, esse espremer de Deus, o sumo que sai disso é virtude? Ou será que quando somos exprimidos, o que sai da nossa boca são palavras de reclamação e de amargura? Eu creio que quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos maturidade. Nós vemos que as suas intensas tribulações produziram abundantes consolações. Tem sido assim com a sua vida? Tem sido assim?
Tem sido assim com o caminhar da igreja. Nós acabamos de testemunhar aqui uma situação difícil, 4 igrejas destruídas, 12 pessoas mortas, 60 pessoas feridas. E, irmãos, não me consta que a igreja cristã na Indonésia tem retrocedido. Eu tenho observado, estudando e vendo algumas informações que nos chegam dessas igrejas que são perseguidas ao redor do mundo, que quanto mais elas apanham, mais elas crescem. Eu penso que isso só é possível quando atingimos um nível de maturidade. Quando nós somos maduros em Deus, quando nós encontramos o nosso lugar em Deus, as circunstâncias já não nos afetam mais. Quando nós encontramos esse lugar que nós temos no Senhor, as coisas aqui terrenas se tornam tão secundárias e passageiras. A Bíblia diz que se nós tivermos Jesus só para essa vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Se nós não aprendermos a olhar para essa vida como algo passageiro, como um conto ligeiro, como uma erva que nasce e o sol dá em cima, logo ela seca, como um vento que passa, como um orvalho que cai e logo desaparece. Se nós não olharmos para essa vida dessa forma, nós perderemos o foco e a essência do verdadeiro cristianismo. Olhando para a vida e o exemplo de Paulo, nós aprendemos isso. O combustível que mantinha esse homem vivo, o combustível que fazia com que esse homem permanecesse firme na fé, a despeito dos naufrágios, das perseguições, do apedrejamento, de uma cobra que uma vez picou o seu braço. Ele estava lá numa ilha de Malta, e ele não morreu com a picada daquela cobra peçonhenta, e as pessoas queriam transformar ele num Deus, porque ele não morreu, ele deveria ter morrido. E mesmo passando por tudo isso, naufrágios, tendo que fugir muitas vezes de Jerusalém, porque se ele não fugisse ele seria morto, sendo colocado diante dos seus acusadores, sendo injustamente acusado de ter promovido uma sedição em várias cidades ali daquela região. E Paulo continuou fazendo a obra, porque ele tinha uma visão que transcendia essas circunstâncias. E ele ansiava pelo dia em que ele seria promovido. Ser promovido significa passar dessa para melhor, né? Ele ansiava por esse dia. Ele desejava estar com o Senhor, mas ele tinha uma convicção de que ainda havia um tempo a ser cumprido. Como será que tem sido a nossa vida? Será que nós estamos valorizando demais essa vida passageira? Será que as coisas que nos alcançam, os tropeços que a vida nos impõe, os contratempos que muitas vezes pelos quais nós passamos, têm nos demovido desse lugar em Cristo? Nós temos uma posição em Cristo, irmãos. Se você é filho de Deus, verdadeiro filho, discípulo, filho legítimo, não bastardo, você tem um lugar em Cristo. E esse lugar em Cristo não pode ser roubado, não pode lhe ser tirado este lugar, essa posição. Vocês sabiam disso? Todos nós ocupamos alguma posição na sociedade. Dentro da nossa família, nós somos pais, nós podemos ser filhos, avós. Dentro da nossa empresa, podemos ter lá um cargo de supervisão, podemos ser um operário. Temos uma posição nas várias áreas e setores da sociedade. Aqui dentro, nós podemos ser obreiros, posso ser um pastor, presbítero, posso ser um diácono, posso ser um obreiro do Ministério Infantil. Nós temos posições. Essas posições podem não ser tiradas. Nós podemos desanimar, podemos abandonar essas posições, podemos não ser eficazes na execução das nossas responsabilidades e funções dentro dessas posições, mas a nossa posição em Cristo, ela não pode ser roubada. Nós não podemos perder essa posição. É um lugar onde a circunstância não nos alcança. Nós cantamos uma música que eu gostei muito dessa letra, que fala exatamente sobre isso, né? Até anotei aqui. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Existe um lugar em Cristo. Há um lugar onde a paz é quem governa. Talvez você possa acrescentar algumas coisas particulares sua. Há um lugar onde a tristeza não me alcança. Há um lugar onde a enfermidade não me derruba. Ou melhor, talvez nos alcance. Talvez a tristeza nos alcance, sim, mas não nos derruba. Talvez a enfermidade nos alcance,
mas ela não vai nos demover da fé. Talvez os contratempos da vida nos alcancem, mas nós não seremos derrubados e não ficaremos prostrados. Vocês podem concordar comigo? Efésios fala sobre isso. Efésios fala sobre essa posição que nós temos em Cristo. Essa posição que nós temos e que ela nos é concedida pela graça e pela misericórdia de Deus. A expressão em Cristo aparece inúmeras vezes em Efésios, principalmente do capítulo 1 ao capítulo 3. Mas eu queria falar um pouquinho, antes de entrar nesse assunto, sobre outras coisas que Efésios nos revela e nos ensina. O livro de Efésios foi escrito em aproximadamente 60 a 61 a.C. Os objetivos principais do livro de Efésios são revelar o mistério da igreja. Esse mistério que esteve escondido no coração de Deus por tantos anos. Esse mistério que foi revelado aos antigos, aos profetas, mas que não foi, de uma certa forma, descortinado diante do homem, diante dos servos do Senhor no passado. O mistério de que um dia o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. E nós vivemos esse período. E nós fazemos parte dessa comunidade. Nós temos o privilégio de fazer parte desse projeto maravilhoso de Deus, chamado Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Efésios fala sobre isso. Efésios fala sobre formar um corpo. Nós somos esse corpo ajustado, esse corpo ligado, por nervos, juntas, por músculos. Nós estamos conectados uns nos outros. E se uma parte desse corpo não funciona bem, o resto vai ser afetado também. Efésios nos mostra que a partir do momento que você passa a fazer parte da família de Cristo, da comunidade dos santos, você dá um adeus definitivo à vida independente. Você sabia disso? Quando você decidiu fazer parte desse corpo, você deixou de ser uma pessoa independente. Você deixou de ser uma pessoa que faz o que lhe dá na telha. Você deixou de ser uma pessoa que faz o que você quiser. Você passa a fazer parte de um corpo conectado, e aquilo que você fizer ou deixar de fazer vai afetar todo esse corpo. Imagine se o estômago resolvesse um belo dia deixar de digerir os alimentos. Imagine se o seu estômago tivesse a liberdade de fazer isso. Não, hoje eu não quero trabalhar. Alguém já teve essa experiência do estômago não trabalhar por um dia inteiro? É horrível, né? É horrível. Ou se de repente a sua perna esquerda resolve não caminhar mais. O seu cérebro dá o comando e ela não anda, resolve não andar. Ela se rebela contra o cérebro. Não é possível mais isso. Nós fazemos parte desse corpo e Paulo abusa dessa figura do corpo se referindo à igreja. Efésios fala sobre essa igreja. Efésios fala sobre essa comunidade. Efésios fala sobre a destruição de um muro de separação entre duas etnias irreconciliáveis, judeus e gentios. Tem algum judeu aqui dentro? Talvez você possa ser um descendente longínquo de um judeu. E é bem possível, né? Pastor Zé tem Nogueira no sobrenome, né? Pode ser que seja um descendente de judeu, né? Os judeus, quando vieram para cá, mudavam o sobrenome para nome de árvores, né? Então, se você tiver um sobrenome de árvore, é bem possível que você tenha um ancestral antigo aí. Ele me chama de judeu, né? Na verdade, eu estou mais para árabe do que para judeu, né? Meu sobrenome é Alfaro, né? A-L é um radical árabe, Al-Qaeda, Al-Jazeera, né? Perigoso. Vocês tomam cuidado comigo, hein? Geralmente é terrorista, né? Efésios vem declarar que a divisão entre duas etnias, gentios, somos nós, todos nós somos gentios, e o povo judeu, o povo escolhido, o povo das alianças de Deus, o povo da promessa. Não existe mais essa separação. Efésios demole isso. Esse muro de divisão foi destruído. Então existe só um povo, o povo de Deus.
Do capítulo 1 ao capítulo 3, vários versículos nos falam dessa posição que nós temos em Cristo. Pegue lá na sua Bíblia, Efésios 1, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Embora essa epístola seja normalmente considerada pelos teólogos como tendo sido escrita para o povo em Éfeso, ela era uma epístola circular. Ela passou por várias igrejas. Várias igrejas puderam se deliciar com os conhecimentos e com a revelação que Paulo teve aqui em Efésios. Mesmo porque não são tratados assuntos específicos de uma igreja, como 1 e 2 Coríntios. Paulo trata de alguns problemas muito específicos daquela igreja. Efésios, ela contém princípios gerais. Capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Né? 1:10, Efésios 1, verso 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em quem? Em Cristo, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Ainda capítulo 1, verso 12, diz lá, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado, em quem? Em Cristo. Só para citar alguns versos de Efésios. Existem vários outros versículos que nos falam dessa posição em Cristo. Mas ainda falando sobre Efésios, Efésios nos fala também sobre o amadurecimento da igreja, do seu povo. E diz mais, que esse amadurecimento e esse crescimento não é para o nosso próprio engrandecimento, não é para a nossa glória, para a nossa satisfação pessoal, mas é para a glória de Deus. A expressão para a glória de Deus aparece 8 vezes em Efésios. Nós temos que entender isso, irmãos, quando nós decidimos viver o verdadeiro cristianismo, que tudo é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Se você ocupa alguma posição nessa igreja, é para a glória de Deus. Se você educa os seus filhos, é para a glória de Deus. Se você trabalha, se você ganha dinheiro, é para a glória de Deus. Não existe outro propósito para a nossa existência, senão a glória do Altíssimo. E você pode tentar trabalhar, você pode tentar ser pai ou desenvolver o seu ministério nessa igreja. Se não for para a glória de Deus, você pode ter a certeza de que vai existir uma frustração tão grande no seu interior, você vai perceber que existe algo errado dentro de você. Nós só alcançamos a plena satisfação, alegria e felicidade em Deus quando nós fazemos para a glória dele. A Bíblia mesmo diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. E o homem, os filósofos, gastam seu fosfato e seus neurônios para tentar descobrir quem nós somos, né, de onde nós viemos, para onde nós vamos. A Bíblia tem uma resposta muito clara. Nós fomos criados por Deus para o louvor da sua glória. Não é para o nosso bem-estar. Às vezes pensamos que tudo ao nosso redor deve girar em torno do nosso bem-estar, da nossa felicidade, humanamente falando. Mas tudo ao nosso redor deve girar em torno da glória de Deus. É por isso que Paulo, ele conseguia passar por tantas dificuldades e ele pôde viver plenamente o princípio do contentamento. Ele mesmo declarou que sabia viver em qualquer circunstância, com muito, com pouco, em escassez, com sede, com fome, com frio, com muito, recebendo pouco. Ele sabia viver em todas essas circunstâncias. Certamente, quando ele recebia muito, isso não subia ao seu coração. A soberba não lhe subia ao coração, porque existia um espinho na carne que o abatia,
que o humilhava. Efésios nos fala sobre tudo isso. Do capítulo 4 ao 6, Efésios entra numa outra dimensão. Do capítulo 1 ao 3, nos fala dessa posição, nos dá ênfase a essa posição que nós temos em Cristo. Mas daí em diante, fala sobre uma vida prática. Qual é deve ser a nossa disciplina como cristãos, como filhos de Deus. Efésios capítulo 1, verso 3, vamos dar uma olhada o que diz ali. Nós já lemos, vamos ler de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Veja bem, irmãos, todas as bênçãos espirituais. E que bênçãos são essas? Parece que é algo um pouco vago, mas o próprio livro de Efésios traz essa resposta. À medida em que nós lemos e estudamos esse livro, ele nos mostra que uma das bênçãos que nós recebemos, que está contida aí dentro dessas todas bênçãos espirituais, é o fato de nós sermos escolhidos por Deus. Houve uma escolha, houve uma decisão de Deus em nos alcançar. E eu estou falando isso individualmente. Quando nós entramos nessa dimensão individual do cristianismo, em que Deus nos escolhe de uma forma muito específica, nós começamos a entender o nosso valor também, como filhos. Não o nosso valor no sentido de que há algo de bom dentro de nós, mas o nosso valor em relação ao amor de Deus por nós. A Bíblia nos mostra que Ele nos amou primeiro, Ele tomou a iniciativa, não fomos nós que tomamos a iniciativa. Às vezes dizemos assim, mas eu procurei Deus em muitos lugares, eu achei Deus numa igreja evangélica qualquer por aí. Na verdade, não fomos nós que encontramos Deus, foi Ele quem nos encontrou. Foi Ele quem nos deu a oportunidade, foi Ele quem preparou um momento certo e específico para tocar os nossos corações. E nós fomos atraídos por uma graça e um amor irresistível. A graça de Deus, ela é irresistível. Não há uma pessoa na face da terra que, tendo conhecido essa graça, possa resistir a ela. Vocês podem concordar comigo? É verdade o que eu estou dizendo? Nós fomos adotados. Dentre essas bênçãos espirituais com a qual nós fomos abençoados, nós fomos adotados. Nós estávamos sem pai e sem mãe, para usar o português claro, irmãos. Éramos órfãos. Nós tínhamos, na verdade, por pai o diabo. E Deus nos adotou. E Deus nos escolheu e nos adotou, e nos enxertou na videira verdadeira, e a partir daí nós recebemos a seiva dessa videira verdadeira. Nós que éramos oliveira brava, nós que éramos rebeldes e que vivíamos independentes de Deus, nós fomos adotados, nós fomos escolhidos, nós fomos amados pelo Altíssimo, nós fomos aceitos por Ele. Dentre essas bênçãos espirituais que nós lemos aqui em Cristo Jesus, nós fomos aceitos da forma como nós estávamos. Ou alguém teve que se preparar aqui para poder aceitar Jesus. Às vezes eu ouço isso, não, mas eu não estou pronto ainda. Eu preciso deixar de fumar, eu preciso deixar de beber. É capaz de se passar 20 anos, você morrer e não ser alcançado pela graça de Deus. Ninguém está preparado para se encontrar com Deus. Ele nos alcança, Ele nos adota, Ele nos aceita. Quando nós tivemos um encontro com o Senhor, Ele nos abraçou e nos recebeu da forma como nós estávamos. Eu gosto muito daquela parábola do filho pródigo, principalmente daquele trecho em que o pai recebe o filho, certamente o filho maltrapilho, mal cheiroso, fedendo porcos, porque ele trabalhava com porcos. O pai recebe esse filho e manda então colocar um anel nele, prepará-lo para uma grande festa, e manda matar um cordeiro cevado. Esse cordeiro cevado, irmãos, era um cordeiro especial, não era qualquer cordeiro. Era um cordeiro que era separado, e ele era devidamente alimentado com comida de primeira, para que no momento oportuno, numa festa, num momento muito especial, ele seria sacrificado e então as pessoas seriam alimentadas. E foi esse cordeiro que foi morto para se preparar uma grande festa,
para receber um filho maltrapilho e mal cheiroso, filho pródigo. E é assim que ele nos aceita. Nós não temos que fazer nenhum esforço para nos preparar para ter um encontro com o Criador, mesmo porque qualquer esforço que fizéssemos seria tão ridículo, seria tão desprezível, seria tão pequeno diante da santidade e da exigência altíssima de um Deus que é santo e que é perfeito. Nós não podemos alcançar, irmãos, a exigência e o padrão de Deus. Ninguém pode alcançar. A lei nos mostra isso de uma forma muito clara. Quem conseguiu cumprir a lei? Aquelas leis tão específicas, não sei quantos aqui já leram no Velho Testamento, o livro de Levíticos, Êxodo, Números, são intermináveis leis e regras e normas de conduta social, de penalidades que têm que ser pagas pelo pecado que é cometido individualmente, pelo povo. É uma grande exigência, nenhum de nós consegue cumprir, mas pela graça de Deus nós somos aceitos, nós somos perdoados, nós somos predestinados para a vida, nós fomos selados, nós recebemos uma porção da sua graça abundante, nós recebemos uma herança, nós somos co-herdeiros com Cristo em Deus. Consegue imaginar um negócio desses? Nós somos co-herdeiros, nós vamos herdar juntamente com Cristo todas as coisas. Nós estamos ajuntando tesouros num lugar onde a traça e a ferrugem não podem consumir. Muitas pessoas se esforçam, para ter uma boa aposentadoria, para ter um final de vida assim mais tranquilo, mas tudo isso vai passar. Tem um lugar, irmãos, que todos nós vamos ser iguais, o rico, o pobre, o miserável, ali no momento da morte. Ali, todos somos iguais, todos somos nivelados. Não é? Nós saímos desse mundo do mesmo jeito que chegamos nele, pelados, sem nada. Não é? Alguém já foi, acho que eu estou inspirado hoje, alguém já foi reconhecer um cadáver no necrotério? Eu já fui, umas 2 vezes. É uma coisa horrível, gente. Ali a gente vê que nós não valemos nada. Ali a gente vê o fim de todos os homens. Até Provérbios diz, melhor é ter o coração na casa do luto do que na casa da alegria, porque ali se vê o fim de todos os homens, e o nosso coração medita sobre isso, e o nosso coração reflete sobre isso. Mas esse Deus nos deu uma herança eterna. Esse Deus nos deu a sua graça, nos aceitou, nos adotou, nos perdoou, nos predestinou, nos escolheu. Todas essas bênçãos espirituais caíram sobre nós, sem merecermos. Ou você acha que você merecia tudo isso? Com certeza não, irmãos. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos a condenação eterna, mas Deus nos amou. E Deus resolveu essa questão. Nós estamos hoje aqui diante dessa mesa porque um dia alguém resolveu pagar a dívida. Jesus Cristo, homem. Ele resolveu pagar a nossa dívida, que era impagável. Nós tínhamos um saldo devedor no banco celestial impagável. Alguém já teve aqui cheque especial, já ficou no vermelho? É uma coisa horrível. É um tormento isso daí. E aquilo vai crescendo, 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 e você pensa, nunca vou conseguir pagar esse negócio. Não é? E nós tínhamos uma dívida. Nós tínhamos entrado num cheque especial já há muito tempo. Nós estávamos quebrados, espiritualmente quebrados, emocionalmente quebrados, mas essas bênçãos em Cristo Jesus nos alcançaram. Essas bênçãos espirituais nos alcançaram. Eu quero ler de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, não são algumas, não são 20% das bênçãos, 50% das bênçãos, mas todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo Jesus. Ninguém pode roubar isso de você, meu irmão. Ninguém. O diabo não pode fazer isso.
O mundo não pode fazer isso. A sua própria carne não pode fazer isso. Nós fomos abençoados. É um passado perfeito, está resolvido, foi feito. Agora, você pode dizer, mas beleza, então, vamos viver a vida, né? Na flauta, não é bem assim. E aí entra Efésios, a partir do capítulo 4, onde a nossa mordomia passa a valer, né? A nossa posição em Cristo, ela precisa ser honrada, ela precisa ser valorizada pelas nossas atitudes, não é? Diz, capítulo 4, verso, vamos começar do 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Eu fui procurar um pouco o significado dessa palavra digno, porque me pareceu meio contraditório, porque Paulo declara que nós não somos dignos, ele ensina isso. Não existe dignidade, não existe nada em nós que seja bom, na nossa essência, na nossa natureza, que Deus possa dizer que é digno. Mas, na verdade, essa palavra digno tem a ver com duas palavras um pouco complicadas. A nossa ortodoxia e a nossa ortopraxia. São duas palavras difíceis. Mas ortodoxia, irmãos, tem a ver com o nosso discurso, o nosso blá, blá, blá. Seria melhor, né, eu tivesse dito blá, blá, blá do que ortodoxia. Mas eu quis mostrar para vocês que eu sou um pouco erudito, né? Eu quis usar uma palavra difícil. A ortopraxia tem a ver com a nossa prática. Então, quando o seu blá, blá, blá não bate com aquilo que você faz, irmãos, você deixa de ser digno. Você não se encaixa no que está escrito aqui, né? É por isso que existe uma exortação aqui séria e profunda: andeis de modo digno. Ou seja, se eu pudesse trocar essa palavra, esse versículo, eu diria: não andeis de forma que o seu blá, blá, blá não bata com a sua conduta, com o seu testemunho. Nós somos muito bons em falar do amor de Deus, não é verdade? Somos muito bons em falar da santidade, da graça de Deus, mas será que nós vivemos isso na sua essência? Será que nós anunciamos uma coisa e vivemos outra? É uma coisa que nós precisamos refletir todos os dias. Não só agora, num culto de domingo. Olha, se eu ligar para algum de vocês aqui da terça-feira, o que foi pregado no culto de domingo? Muitos vão enrolar a língua, vão engasgar, não vão lembrar. Não é verdade? Posso fazer o teste? Terça-feira, ligar para alguns? Agora vocês vão se preparar, né? Eu não devia ter falado isso. Vocês vão lá. Devia ser assim, não é? Mas, irmãos, nós precisamos viver uma vida que seja digna, coerente. No verso 2, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Se o versículo parasse aqui, suportando-vos uns aos outros, eu acho que estaria bastante incompleto, não é? Mas esse em amor traz uma dimensão diferente para essas palavras. Quando nós vivemos humildemente, com mansidão, com paciência, e nós suportamos uns aos outros em amor, é quando nós começamos a viver o verdadeiro evangelho. O amor é a cola que nos une. Se não houvesse amor entre nós, se não houvesse amor que nos conectasse uns nos outros, a nossa vida seria mera religiosidade. Se existe uma coisa que o diabo não consegue plagiar, é o amor. Ele consegue até fazer coisas tremendas aí no mundo, não é assim? A gente não ouve falar, às vezes, de curas no espiritismo da vida, nas mesas brancas, às vezes acontece. Nós não ouvimos falar de pessoas que falam em línguas, em algumas seitas espalhadas por aí. Ele consegue plagiar muita coisa, mas o verdadeiro amor, se existe uma coisa que ele não consegue, é isso. E nós seremos conhecidos nos últimos tempos pelo amor com que nós nos amarmos uns aos outros. Você pode ter um discurso muito bonito, você pode falar muito do amor de Deus,
Mas se você não viver no amor de Deus, você é um mero religioso. Você é um fariseu, desculpa, hipócrita. Como Jesus disse, quando Jesus se referiu aos fariseus, e ele disse: hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Sepulcro caiado é uma coisa muito bonita por fora, mas por dentro está cheio de coisas imundas, mal cheirosas. Deus nos livre, irmãos, de vivermos uma vida religiosa. Deus nos livre de vivermos uma vida em que apenas cumpramos algumas normas, cumpramos alguns dogmas impostos pela igreja ou pela doutrina que você aprendeu ao longo dos seus anos de conversão, mas não viva esse verdadeiro amor. Não é um amor interesseiro, mas é um amor sacrificial. É um amor que às vezes você precisa realmente deixar o seu amor próprio de lado, o seu orgulho de lado, em prol do bem da comunidade, em prol do bem do nosso próximo, daquele que está ao nosso lado. Verso 3, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então veja que nós estamos aqui em Efésios deixando um pouco do abstracionismo, né, que foi mencionado do capítulo 1 ao 3, mas é algo mais palpável, prático, que nós estamos vendo aqui. Paulo então está nos exortando e nos dizendo, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados, em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Né? E mais adiante, ele diz assim, no verso 12, tendo em vista... no 11, ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo, irmãos. Só isso. Chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu creio, alguns teólogos afirmam que essa medida da estatura da plenitude de Cristo, ela não pode ser alcançada nessa terra. Nós alcançaremos isso um dia, na glória, quando nós conheceremos o Senhor como Ele é. Então, nesse momento, nós vivenciaremos a plenitude de Cristo. Isso segundo alguns teólogos. Mas nós podemos buscar isso, irmãos. Nós podemos buscar a plenitude da fé, o conhecimento do Filho de Deus. E podemos viver com vistas a esse tempo. Já viram a galinha ciscando, como é, né? Ela está sempre olhando para baixo, né? Sempre ciscando. O que você jogar para ela, ela come. A galinha ela não é muito seletiva. Né? Se você jogar lá uma porcaria qualquer, ela vai ciscar e vai comer. Não sei quantos já leram aquele livro do Jorge Linhares, Galinha ou Águia, alguma coisa assim. Eu não me lembro bem. E ele faz uma comparação entre o crente galinha e o crente águia. Onde já leram esse livro? O crente galinha... O que você jogar para ele, ele come. Se você der uma... Desculpa, irmãos, já jantaram hoje? Você dá uma escarrada no chão, a galinha vai em cima, se escarra a tua escarrada. Desculpa, tá? Foi mal. Mas eu acho que você deve ter jantado já, né? Agora a águia, veja bem, e a galinha, ela tem uma característica, os olhos são virados para os lados. A águia não, ela tem os olhos virados para frente, porque a águia... Em primeiro lugar, ela seleciona a presa, ela não come qualquer coisa. Ela seleciona a presa, às vezes ela está voando muito alto. Ela enxerga um ratinho lá de cima, ela faz um mergulho certeiro, pega esse ratinho e come. E ela escolhe o que ela vai comer. A águia tem uma característica, quando a tempestade vem, ela não se acovarda diante da tempestade. Ela se lança contra a tempestade
Porque os ventos que essa tempestade traz faz com que ela consiga alçar voos mais altos. E ela às vezes consegue planar e voar acima da turbulência. Agora, o que acontece quando vem uma tempestade dentro do galinheiro? Alguém Hã? Voa pena para todo lado, exatamente. A irmã falou certo. Voa pena para todo lado. Né? Eu nunca tive dentro de um galinheiro numa tempestade, né? Mas me falaram isso. A galinha é apavorada, ela tem medo de tempestade. O que nós somos, hein? Olhando para tudo isso que nós aprendemos aqui, olhando para a nossa posição em Cristo, o que nós somos, hein? Um crente galinha ou um crente águia? Espero que todos sejamos um crente águia, né? Que não se atemoriza diante das adversidades da vida. E eu não quero enganar vocês não, elas virão. Se não te alcançou ainda, vai te alcançar. Não estou lançando nenhuma maldição sobre você não, mas é a vida. É o que nos diz a palavra de Deus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O sol vem para justos e injustos, não é isso que diz a palavra? Mas existe uma diferença, irmãos, nós temos uma posição. E não é o fato de ter sol ou não, de ter chuva ou não. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que o Senhor será o nosso sol, nós não precisaremos mais do sol, não é? Não é o fato de ter muito ou pouco, mas é o fato de nós termos uma posição em Deus. É o fato de nós estarmos escondidos com Cristo em Deus, que faz a diferença entre nós e as pessoas que não têm essa esperança. Eu queria... O pessoal do louvor está por aí? Se não está, por favor, vamos cantar essa música de novo. Eu já estou terminando. Essa música que nós cantamos aqui que fala sobre esse lugar onde a inconstância não me domina. Esse lugar onde a paz é quem governa. E a minha oração por vocês, irmãos, nessa noite é que você encontre esse lugar em Deus. Que esse lugar em Cristo não lhe seja roubado jamais. Que esse lugar em Cristo seja um lugar onde você encontre consolo, que você encontre paz, você encontre alegria, mesmo nas adversidades da vida, mesmo diante das rasteiras, né, que muitas vezes nós sofremos, que a vida nos prega, as peças, né, que a vida nos prega, nos prepara. Então eu queria que você, pode ficar sentado mesmo, curva a sua cabeça e cante se você quiser, mas medite na letra dessa música. Depois nós vamos orar e vamos participar da ceia do Senhor.
Deus.